Se tem uma coisa que o futebol brasileiro sabe fazer, é entregar história. Pode ser clássico, pode ser decisão, pode ser polêmica. Sempre tem alguma coisa acontecendo. E nos últimos dias, um assunto tomou conta de todas as mesas redondas, redes sociais e rodas de conversa. A absolvição de Bruno Henrique no caso das apostas. Depois de quase um ano de investigação, punições, recursos, debates e muita pressão, o atacante do Flamengo finalmente teve seu desfecho no STJD. Nada de suspensão, apenas multa. E tudo isso explodiu de vez justamente quando o Palmeiras é derrotado pelo Santos. E aí, meus amigos, adivinha quem acaba sendo perguntado sobre o assunto? Abel Ferreira. O técnico português, conhecido por ser explosivo, direto, elétrico à beira do campo, surpreendeu geral com a resposta e gerou uma avalanche de comentários. Logo que foi questionado sobre o caso Bruno Henrique, Abel poderia ter fugido, poderia ter dado uma cutucada, poderia até ter aproveitado a rivalidade, mas não. Ele começou dizendo que não se considera ninguém para julgar o jogador. E então veio um discurso que ninguém esperava. Abel falou como alguém que realmente vive o Brasil. Ele disse que o futebol está nos genes do povo brasileiro, que as pessoas respiram o esporte desde cedo e que por isso ele deveria ser um embaixador de valores para a sociedade. Segundo ele, o futebol precisa representar ética, respeito, educação e união, principalmente para as próximas gerações. E o discurso não parou por aí. Abel afirmou que, embora clubes sejam rivais dentro de campo, não deveriam ser inimigos. Ele destacou que o futebol tem a capacidade única de unir classes sociais diferentes, idades diferentes e pessoas completamente opostas, algo que poucas coisas no mundo conseguem fazer. E enquanto ele falava isso, muita gente nas redes começou a lembrar. Mas e as polêmicas do Abel? Porque, convenhamos, ele coleciona algumas. Teve gesto obsceno para arbitragem, teve discussão pesada com repórter, teve fala polêmica citando indígenas, teve momento explosivo arrancando o celular da mão de um profissional e por aí vai. Mas até nisso ele tentou ser coerente. Abel admitiu que é extremamente competitivo, que sabe que precisa melhorar o comportamento durante os jogos e que está longe de ser perfeito. Pelo menos, dessa vez, ele não tentou posar de santo. Enquanto isso, no lado rubro-negro, o caso de Bruno Henrique finalmente teve um ponto final. Lá em 2023, o atacante recebeu um cartão amarelo que levantou suspeitas após mensagens enviadas ao irmão indicarem que ele já sabia que seria advertido. A investigação apontou que o irmão apostou justamente nisso e o jogador acabou sendo denunciado. Primeiro vem uma punição pesada, 12 jogos de suspensão e multa. O Flamengo recorreu, conseguiu efeito suspensivo, ele continuou jogando e agora, finalmente, o STJD revisou tudo e decidiu pela absolvição, impondo apenas uma multa de R$100 mil. Pronto, caso encerrado. O jogador está liberado e vira reforço importantíssimo para o Flamengo na reta final do Brasileirão e, claro, na final da Libertadores. E é aí que Abel entra na conversa de novo, porque não é todo dia que o técnico do Palmeiras comenta sobre um jogador do Flamengo em plena polêmica, ainda mais com discurso filosófico. A fala dele abriu debate no país inteiro. Será que o futebol realmente pode ser esse exemplo de ética e união? Será que os clubes conseguem conviver com rivalidade sem virar guerra? E, principalmente, será que Abel estava apenas desconversando ou realmente acredita no que disse? O fato é que no meio de tanto caos, tanta notícia pesada, tanta rivalidade tóxica, ouvir alguém defender união e respeito, ainda que com histórico polêmico, acabou chamando atenção. E se tem uma verdade nessa história, é a seguinte: o caso Bruno Henrique vai continuar sendo discutido. Mas o discurso do Abel Ferreira virou assunto à parte. Virou meme, virou debate, virou análise e até virou questionamento sobre o próprio comportamento dele. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Abel foi sincero? Ele mandou a real ou só tentou sair do assunto pela tangente? E o caso Bruno Henrique? Decisão justa ou polêmica mal resolvida? Comenta aí porque essa discussão vai longe.